Agora, meus amores, toda convulsão, será que toda convulsão pode ser uma crise de epilepsia? É a mesma coisa, será? Para explicar para a gente hoje, eu convidei a doutora Juliana Passos, que é médica neurologista, doutora em epilepsia e professora de medicina da PUC, aqui de Londrina, para explicar para a gente melhor sobre esse assunto. Tudo bem, doutora Juliana? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, um prazer te receber aqui, viu? Mesmo que seja pelo Skype, mas é um prazer muito grande te receber pela primeira vez, viu, doutora? Prazer é meu. Doutora, quando a gente fala em epilepsia e convulsão, é a mesma coisa? Bem, assim, a epilepsia, ela é uma doença neurológica crônica. E o que caracteriza a epilepsia é a ocorrência de crises epiléticas repetidas ao longo da vida da pessoa. Existem vários tipos de crises epiléticas e a crise epilética mais conhecida, ela é chamada popularmente de convulsão. Na Entendi. verdade, a gente chama essa crise de crise tônico-clônica, que é Uhum. a crise em que o indivíduo perde a consciência, enrijece os músculos e tem abalos dos dois lados do corpo. Mas nem todo mundo que teve uma crise epilética na vida vai evoluir para epilepsia. A gente só diz que o indivíduo tem epilepsia se essas crises ficam recorrendo. Entendi. Agora, doutora, quais são as causas? Bom, existem muitas causas para a epilepsia. Na verdade, a epilepsia é uma das doenças neurológicas mais comuns, embora a gente não fale muito sobre ela, né? Isso é um problema, porque isso aumenta o preconceito, aumenta o estigma em cima do paciente que tem epilepsia. Então, é muito importante esse espaço aqui, Fernanda, que a gente possa conversar sobre a epilepsia, né? E existem muitas causas, assim, ela acomete pessoas de todas as idades, mas os dois picos principais são as crianças e os idosos. Nas Uhum. crianças, a gente tem um predomínio de causas genéticas, né, que a Certo. criança herdou dos pais, ou mutações novas que aconteceram na criança pela primeira vez. E nos idosos, a gente tem uma série de doenças que levam a lesões no cérebro, por exemplo, AVC, tumores, que causam a epilepsia como consequência dessa doença. Entendi. Agora, é uma doença rara, doutora, a epilepsia? Não, não é rara. Na verdade, é muito comum. A gente tem aqui no Brasil mais ou menos 4 casos para cada 1.000 habitantes. É muita gente, né? Muita gente. O problema é que a gente não fala sobre ela, né? E as pessoas que têm epilepsia acham que tem algo diferente, algo do qual devem se envergonhar, né? E é isso que a gente tenta combater. Na verdade, é uma doença muito comum e causada por vários tipos de etiologias diferentes, E, inclusive acometendo pessoas com capacidade intelectual, cognitiva, normal, por exemplo, né? Pessoas que têm capacidade de trabalhar, de ter uma vida social normal, tá? Então, é uma doença realmente que precisa ser mais conhecida. uhum. E quais são as pessoas que estão em risco de ter a epilepsia? Pessoas que têm lesões cerebrais, tá? Então, por exemplo, crianças que sofreram algum trauma perinatal ou intrauterino, elas têm maior risco de ter epilepsia. Indivíduos que sofreram traumatismo craniano grave podem evoluir com epilepsia ou acidente vascular cerebral. Às vezes a epilepsia não aparece assim que aparece o trauma, né? Mas ela pode aparecer alguns anos depois. Uhum. E na hora de uma crise, doutora, o que que a gente pode fazer, nós que somos leigos, né? Na hora que a gente se depara com uma pessoa tendo uma crise de epilepsia? Ó, Fernanda, assim, existem vários tipos de crises, tá? Mas vamos pensar na crise mais dramática, né? Aquela que as pessoas conhecem mais, que é a crise convulsiva. É um cenário que às vezes é muito dramático para quem assiste, né? Pode assustar, mas lembrar que a crise convulsiva, em que o indivíduo perde a consciência e tem esses abalos no corpo, ela dura pouco tempo, ela dura 1 a 2 minutos no máximo, tá? Aí, Aham. o importante é que você proteja a pessoa durante a crise, para que ela não se machuque
e nem aspire a saliva. Então, a única recomendação é rolar o corpo da pessoa para o lado, proteger a cabeça com o travesseiro, se necessário, evitar colocar a mão dentro da boca ou segurar a língua, como eu vejo alguns familiares fazerem às vezes, né, na hora do desespero. Isso não Então, é. porque a gente ouve falar que a pessoa pode engolir a língua, eu já ouvi isso. Isso ocorre, doutora? Não, na verdade, a única coisa que você deve fazer para proteger a via aérea é rolar o corpo de lado, deixar a pessoa de lado, tá? E proteger a cabeça, porque enquanto ela apresenta os abalos, ela pode se machucar. Isso é suficiente. Outra coisa muito importante, chamar a emergência, principalmente Uhum. se for a primeira crise, né? E se você tiver calma suficiente, né, na hora, tentar contar o tempo. Isso vai ser importante para o médico que for atender o paciente, saber quanto tempo durou. Entendi. E o tratamento, doutora, quais são? Ó, existem vários tratamentos, então é muito importante que o diagnóstico seja correto do tipo de epilepsia que a pessoa tem, são vários tipos, né? Uhum. E o tratamento pode ser feito com medicamentos, existem hoje cerca de 20 medicamentos diferentes, e em alguns pacientes que não melhoram com medicamentos, né, que têm um bom perfil, esses pacientes podem se beneficiar da cirurgia de epilepsia. Olha só, existe uma cirurgia, eu não sabia. Existe, muito pouca gente sabe, os pacientes que têm indicação cirúrgica não costumam responder bem a remédio, e Uhum. assim, a gente às vezes vê esses pacientes 15, 20 anos sendo tratados com medicação, sofrendo todas as consequências das crises, né, ao longo da vida, e esses pacientes poderiam ter um excelente resultado cirúrgico. Então, é importante que a gente reconheça o paciente que se beneficia de cirurgia rápido e En- ofereça rápido essa possibilidade para ele. Entendi. Agora, e os pacientes que respondem bem ao tratamento convencional sem a cirurgia, doutora? Esse tratamento, ele vai ter que fazer para o resto da vida? Bom, assim, muitos pacientes vão precisar de tratamento por um longo período, tá? Mas alguns pacientes podem precisar de tratamento só por um tempo. Por exemplo, existem algumas síndromes epiléticas da infância, você já deve ter ouvido falar nas crises de ausência, que Aham. são crises bem diferentes, né, da crise convulsiva, são crises que a criança para, fica fora do ar por alguns segundos, ela pode piscar um pouco ou ficar com o olhar fixo, e depois, de alguns segundos, ela retoma o que ela estava fazendo. Então, esse tipo de epilepsia, que é chamada epilepsia ausência da infância, é limitado à idade. Então, à medida que a criança amadurece, ela pode resolver a epilepsia e não precisar mais de tratamento, tá? Uhum. Alguns adultos que evoluem muito bem, a depender, né, do tipo de exame, de imagem, de eletroencefalograma, eles também podem ficar sem medicamento se eles ficarem alguns anos sem crises. Mas muitos pacientes vão precisar de tratamento a longo prazo. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelas suas explicações, viu? Obrigada mesmo. De nada. Um Beijo para prazer. você, doutora. Até. Tchau, tchau.